meus irmãos, quero externar minha gratidão, agradecer a Deus pela oportunidade, a Ele honra, glória, louvor e adoração. Agradecer ao nosso digno pastor presidente dessa igreja, pastor Roberto José dos Santos do Céu, que tem confiado nessa tão grande responsabilidade em nossas vidas. Agradecer pela vida do meu companheiro, amigo, assim, o mesmo aqui já externou essa amizade que não vem de agora, mas Ronaldo, pastor Ronaldo, evangelista Ronaldo, tem sido uma bênção para o meu ministério, juntamente com a sua esposa, conhecida pela minha esposa como tia dela, né? Apesar da pouca diferença em idade, mas eu quero expressar minha gratidão pela vida desse casal, que sempre me apoiou. Ronaldo é um dos grandes incentivadores da minha carreira ministerial. Se tem alguém que estendeu as mãos para mim, foi Ronaldo. Foi ele que me deu as primeiras oportunidades no público em Abreu Lima. Foi ele quem abriu caminhos. Ainda lembro como hoje foi ele que levou a ficha para mim. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Quero pedir perdão pelo horário. Eu queria chegar um pouquinho mais cedo, até porque queria montar o slide, mas vai dar para a gente pelo menos ter uma hora de estudo bíblico, de simpósio. Está sendo tão importante para nós aqui hoje, sendo o segundo dia, mas é o segundo simpósio em todo o estado de Pernambuco. O primeiro simpósio foi em Fernando de Noronha, e aqui está sendo a nossa segunda área, o nosso segundo simpósio. Agradecer pelos obreiros que aqui estão. É sempre uma grande honra ter homens de Deus nos ladeando, dando esse suporte às campanhas. Estou enfrentando algumas resistências. Algumas pessoas estão dizendo que as campanhas vão acabar, mas não vai, porque o dono da obra, ele é o primeiro evangelista. Antes de qualquer coisa, quem primeiro evangelizou foi ele. Aonde, pastor? Em Gênesis capítulo de número 3 e versículo 15. Nós vamos ver Jesus trazendo a primeira promessa acerca da salvação. E da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas ele achou pouco, e no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele mais uma vez vai mostrar que é evangelista por essência. Quando ele fala para Abraão que ainda na terra idólatra, numa terra pagã, ele transmite as boas novas dizendo: sai da tua terra, da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mais uma vez ele mostra a capacidade de demonstrar que ele é o primeiro em sua essência. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 18, 20, após mim, eu vos farei pescadores de homens. De maneira, irmãos, que nós estamos enfrentando resistências, mas já estamos vendo um avivamento vindo ao nosso encontro. Abacuque disse que no meio dos anos, não era nem no começo nem no fim, era no meio dos anos,
haveria um avivamento da parte de Deus. E não tem avivamento sem evangelho, não tem avivamento sem transformação de vida, não tem avivamento sem mudança interior na vida do homem. Que Deus abençoe a igreja. Quero parabenizar a área do Jordão pelo trabalho de evangelização que está sendo feito. Todo mês tem um trabalho, e isso tem sido combustível para outras áreas. Mas eu queria vos convidar nesta noite a meditar um pouco do tema do nosso simpósio. É provando historicamente e biblicamente que Jesus ressuscitou. E se tem uma coisa que nós devemos ter a capacidade como crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus, é de ter a convicção completa, sem temor, que Jesus, Ele ressuscitou. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo ele vai falar algo que é a base para esse momento de discussão teológica, biblicamente falando. Porque Paulo, neste capítulo 12, capítulo 15, melhor falando, a começar do versículo 12, ele vai dizer algumas verdades que são extremamente importantes para nós mencionarmos aqui nesta noite. Ora, se pregar que Cristo ressuscitou, ora, se pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se aqui está o ápice da nossa base de fé espiritual. Olha o que diz o versículo de número 13, versículo de número 14. E se Cristo não ressuscitou, o que é que diz mais, irmão? Logo é vã a nossa. Não tem pregação, não tem base teológica cristã, se não haver ressurreição de Cristo. Por isso é que Paulo coloca um pilar para a sua pregação. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã o quê? A nossa fé. Não tem como ter fé. E quando eu falo de fé, aqui é uma fé inefável, uma fé indestrutível, que não se move com cara feia, que não se arrebata com disse-me-disse, mas que tem uma estrutura alicerçada no terceiro dia, quando Ele ressuscitou. De maneira, irmãos, que é importante. Por que discutir este assunto? O que traz esta tese para o dia de hoje? Há uma discussão em um mundo que não está querendo aceitar esta verdade. Há pelo menos 3 teses que tentam derrubar a nossa fé que Cristo ressuscitou. Dentre tantas, mas há 3 que eu queria separar aqui nesta noite, que é chamado, irmãos, essas questões de que, a primeira, eles dizem que o túmulo de Jesus não
seu corpo naquele túmulo. E eles tentam denegrir, tirar esta veracidade, mas nós temos base sustentável, tanto historicamente como biblicamente. Mas para desmontar esta investida de Satanás, abra sua Bíblia em João capítulo 20, verso 6 e o verso 7. Eles dizem que o túmulo não era aquele que foi mencionado, mas olha o que diz a palavra de Deus para nós nesta noite, e nós vamos ter a certeza plena, porque a palavra de Deus ela é inebrante, ela é assertiva. Capítulo 20, versículo de número 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, ou seja, Simão não se afastou, mas o seguia. E o que é que diz mais? Sim? Vamos ler todos nós, irmãos. E entrou aonde? E viu o quê? E viu no chão. Irmãos, Pedro é testemunha ocular. Ele viu vestígios do manto que estava enrolado em Jesus. Mas ainda em Lucas capítulo, vamos ver o versículo 7, por favor. Ainda. E que o lenço que tinha estado sobre a sua, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, não tem como dizer que este não era o túmulo, porque nós temos evidências. As mulheres que o seguiam, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, vamos desmontar esta tese de que Jesus estava no túmulo, ou que os discípulos foram ao túmulo errado. Lucas capítulo 23, versículo de número 55. O que é que diz aí, irmãos? Olha que coisa. Se alguém chegar para você e dizer, não, o túmulo não era aquele, você tem textos bíblicos confirmando que Jesus estava naquele túmulo. Capítulo 23, versículo de número 55, diz assim: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também o que, irmão? E viram o que? E o que mais? Não tem como dizer que não era tudo, porque as mulheres foram até o local e viram colocando o seu túmulo. A outra tese que dizem que Jesus não tinha morrido, ele apenas tinha desmaiado, ele apenas perdeu oxigênio no cérebro e desmaiou, e que Jesus não tinha morrido, mas apenas desfaleceu. Mas tudo isso cai por terra quando nós vamos adentrando na história e também na Bíblia. Porque a ressurreição de Cristo, irmãos, não é apenas um artigo de fé, mas é o fundamento histórico e teológico do cristianismo. Diferente dos sistemas religiosos baseados em princípios apenas morais, experimentais, místicos. Este evento, na verdade, é um evento público, ocorrido na história. O próprio Jesus convalida a sua deidade messiânica
única e ressurreição. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, verso 19. Não tenha pressa hoje, temos tempo. Jesus respondendo, disse-lhes o quê? Derrubarei o quê, irmão? E em 3 dias, o quê? Jesus está falando de quê aqui? Da sua morte e ressurreição. Ele está dizendo: eu, um homem, porque Deus 100% e homem 100%, entregarei a minha vida. O templo será derribado, mas no 3º dia eu mesmo o levantarei. Então ele mesmo testifica, convalida a sua deidade. Ainda avançando um pouco, nós vamos ter algumas evidências bíblicas profundas, mas também historicamente falando, o caráter histórico do Evangelho, porque algumas pessoas podem até denegrir, tirar a sua essência, mas quando nós vamos fazer, historicamente falando, nós vamos fazer pesquisas de campo, nós conseguimos extrair dessa pesquisa algumas validações que são importantes na questão histórica. O Evangelho, na verdade, eu queria que você anotasse isso aí, pertence a um gênero literário chamado biográfico antigo, semelhante às biografias grego-romanas. Ou seja, irmão, observe que as características do Evangelho, elas trazem características do contexto histórico dos tempos de Jesus, para não perder a sua questão biográfica. Eles não são, ou seja, essas questões biográficas não são mitos, nem alegorias, como alguns dizem, mas narrativas históricas. Como provar isso, pastor? Para provar historicamente, você tem que fazer uma pesquisa. Então, é importante que dizer aqui nesta noite, quando a gente faz uma pesquisa, nós precisamos da geografia. E quando vamos fazer uma pesquisa geográfica, tudo bate. Local, região, cidades. Porque o inferno fica doidinho, querendo desmontar, querendo acabar com as bases da nossa fé. Mas eu tenho uma palavra nesta noite para você. Além de geograficamente, como cidade, Belém, Nazaré, eles não podem dizer que essas cidades não existiram, porque geograficamente está lá. Mas as questões dos personagens políticos reais, ainda os marcos temporais verificáveis. Posso trazer aqui alguns exemplos. Pôncio Pilatos. Os romanos, a história vai dizer que estes homens se confirmam que eles realmente existiram. Herodes, ou seja, os Herodes, porque Herodes é um título, Caifás, Tibério César. Isso prova historicamente que a Bíblia, na questão dos evangelhos, ela está incluída nessa ciência da história. Então, meus irmãos, nesta noite, não tenha nenhuma dúvida. Olha, se alguém trouxer qualquer outro evangelho
Evangelho que queira tirar de você o alicerce de que Jesus ressuscitou, seja anátema. É verdade, diga comigo, é verdade. Jesus ressuscitou. Ainda, enquanto história, alguns historiadores não cristãos também mencionam o movimento que surgiu com a morte de Jesus. Nós poderíamos falar de muitos, mas existem alguns que são bem perto de nós, e nós poderíamos trazer aqui nesta noite facilmente a questão tratando da sua história. Um historiador muito conhecido dos obreiros, dos estudiosos, Flávio Joseph. Ele era de um ano 37 até o ano 100, conhecido como um grande historiador, mas não cristão. Sacerdote, militar, um homem extremamente pesquisador, que tem grandes autorias, como a Guerra Judaica, que foi uma revolução que aconteceu, de uma grande guerra, a história dos hebreus, mesmo mencionando, e ele, é interessante que Joseph menciona acerca desse movimento que acontece pós-ressurreição, e ele confirma, historicamente falando, acerca desta historicidade da ressurreição de Jesus. De maneira, irmãos, que nós poderíamos aqui citar tantos outros, Eusébio de Cesareia, que você pode anotar e depois ler os livros deste homem, que teve evidências, mesmo não sendo cristão, mesmo não tendo a mesma visão teológica, mas comprovou que Jesus realmente ressuscitou. Então a história, ela demonstra isso. Ainda avançando um pouco, o sepultamento conhecido e verificado. Jesus foi sepultado por José de Arimateia, membro do Sinédrio. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, aliás, em Marcos, capítulo 15. Essa é a hora melhor para a gente, quando não está pregando e está ensinando, esse silêncio fica tão gostoso para a gente. 15:43, Marcos 15:43. Veja, irmão, que o sepultamento, ele é conhecido aqui, como eu já falei em alguns momentos, mas também verificável. Marcos 15:43. Nós vamos ver isso juntos. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o quê, irmãos? O reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o quê? E diz mais, e Pilatos se admirou de que já estivesse o quê? Então, nós vamos identificar, irmãos, que isso é crucial quando tratamos apologeticamente falando. Por quê? Porque isso é muito importante, porque trata também, além do túmulo, que é conhecido, mas as autoridades puderam facilmente, não é, identificar, e isso traz para nós uma firmeza no falar. O
credo paulino. Aqui neste segundo ponto, nós vamos encontrar um credo acerca da ressurreição, que foi aquele texto que lemos em 1 Coríntios capítulo 15, que vai tratar conteúdos que são extremamente importantes, chave: a morte real, o sepultamento, a ressurreição corporal, a aparição múltipla. Ou seja, não foi somente uma pessoa que viu. Existe lista de testemunhas. Aleluia. E quando eu falo dessa ressurreição, é como se eu estivesse vivendo na hora lá o que aconteceu. Eu estou falando aqui, irmão, mas minha mente está lá. Aleluia. A lista é de Pedro, Tiago, grupos como os 11, mais de 500 irmãos, até inimigo convertido teve que ver Jesus. Quem passou? Paulo. Por ele, nunca o evangelho seria mencionado ou que Jesus seria pregado como ressuscitado. Mas até ele, sem querer aceitar, teve que divulgar. Realmente, ele ressuscitou. Porque o poder do evangelho faz quem está contra virar a favor. Quem não aceita, começa a aceitar. Eita, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que está vindo, que vem de encontro à tua fé. Quando eu estava orando, pastor Ronaldo, por esse tema, o Senhor me confirmou: diga que eu ressuscitei. Estou vivo. Falo com a minha igreja, testifico desta verdade. Em Atos capítulo de número 5, aleluia. Daqui a pouco eu vou dar lugar, mas deixa eu me alimentar mais um pouquinho aqui, porque está tão gostoso nesta noite. Esta brisa está mexendo comigo, está me dando estabilidade, está me dando condições de permanecer firme. Versículo 17 do capítulo 5: e levantando o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. E o que é que diz, irmão? E encheram-se de quê? De inveja. E lançaram mão dos apóstolos. E fizeram o quê? Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo, dizendo ao povo todas estas palavras desta. E ouvindo isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Versículo ainda 21: chegando porém o sumo sacerdote e o que estava com ele, convocaram um conselho, e todos os anciões, filhos de Israel, enviaram servidores ao cárcere. Para quê, irmão? Para de lá os trouxeram. Mas tendo lá ido,
os servidores não o acharam na prisão, voltando-no, anunciaram. Eu quero adiantar um pouquinho. Versículo 26. Então foi o capitão com os servidores, porque acharam ele no templo ensinando, não com violência, porque temiam. A palavra estava tão gostosa que eles estavam pregando, que eles temiam que as pessoas se levantassem contra ele, e trazendo-o apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: não vos admoesteis nos expressamente que não queimam, que não ensinasse o quê? Nesse nome. E o que é que tem mais? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram o quê? Mas importa o que, irmão? A Deus. O sistema disse: pare de falar deste nome. O inferno sabe que a base da nossa fé é a ressurreição. Não fale mais que Jesus ressuscitou. Pare com isso. Olha o versículo seguinte, o que é que diz? O Deus do nosso Pai, o que, irmão? Ressuscitou a quem? A minha mensagem é essa. Se vocês quiserem aceitar, amém. Se não quiser aceitar, Deus ressuscitou Jesus. O Deus de nosso Pai. Sabe o que eu estava falando? A promessa que Deus falou desde os profetas se cumpriu no Calvário. Oh, meu Deus! Nós estamos enchendo nossos púlpitos, sabe de quem, irmão? De promessas vazias. Estamos enchendo linguiças de vez em quando. E Cristo cobrando de nós: fale que eu ressuscitei dos mortos. Pregamos às vezes um evangelho de conformismo, de que se tu vier serás abençoado, e na verdade todos que pregaram que Jesus ressuscitou pagou um alto preço. Não tem evangelho sem sofrimento, não tem evangelho sem choro e dor. Se você vê obreiro, mulheres, homens vivendo regaladamente, não é evangelho pleno. Evangelho pleno tem sofrimento, tem lágrimas, tem cruz, tem perseguição. Mas tem convicção na alma. Quem tem convicção na alma que Jesus ressuscitou? Levanta a tua mão, não agora. É a última noite. Abre a tua boca nesta noite. Glorifica Ele. Da glória ali, porque falar da ressurreição e não da glória parece até um paradoxo. Um minuto só glória, vai. Eu sei, é simpósio, mas vamos adorar um pouquinho. Vamos. Ele ressuscitou, vive está.
Veja, irmãos, que a base da pregação, ela tem que ser Jesus ressuscitado. Pedro, quando vai preparar a sua pregação expositiva, ele traz evidências de que a base da sua pregação é Jesus ressuscitado. Capítulo 2, versículo de número 21 diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando a vós o que, irmãos? O crucificaste. Capítulo 2 de Atos, verso 21. Versículo agora 22, olha o que diz aí: tomando-vos o crucificaste e o que mais? E mataste pelas mãos dos ou de injustos. Versículo 24 do capítulo 2 de Atos diz ainda: o qual Deus ressuscitou. Eita, Jesus. Glória a Deus. Solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte tentou dizer assim: eu vou lhe segurar aqui, mas não tinha como. Aleluia! Isso é que é Deus. Versículo de número 25 do capítulo 2: porque dele disse Davi: sempre via diante de mim porque esta a minha direita, está à minha direita, para que eu não seja o que, irmão? No capítulo 19 de Jó, verso 25, Jó está vivendo um período de sua vida terrível, mas a Bíblia diz que ele vislumbra Jesus e diz assim: eu sei que o meu Redentor. Oi. Eu estou falando de Jó, que viveu milhares e milhares de anos antes de nós, que na sua alma tinha uma convicção inabalável. Olha para cá nesta noite, que nada arranque esta convicção da tua alma. Adolescente, aonde quer que você estiver, seja na faculdade, no colégio, lembre-se que Ele está vivo. Aleluia! Meu irmão, lá no trabalho, na hora da refeição, na roda dos amigos, Ele está lá com você. Aí Jó olha para cá, olha que coisa linda. Jó podre externamente, mas limpo internamente. Porque tem pessoas que até são limpas externamente, mas podre. Mas pastor, e é bíblico, isso está escrito. Jesus olha para os fariseus e chama eles de quem, irmão? Sepulcros. Por quê? Por fora, externamente limpo, pintado de uma santidade, pintado de uma essência, mas por dentro, ossos fedendo, carne podre. Jó é o contrário. Jó estava podre por fora, mas vivo por dentro. Olha para cá. Talvez por fora você esteja machucado, arrasado, cheio de dores e aflições, mas por dentro, vivo.
está vivo por dentro, levante a mão com uma glória. Nesta noite, se tem obreiro vivo, levante a mão para adorar ao Senhor. A comissão nesta noite, ordinária, ordinária. Mas a visão espiritual aberta. Os amigos até se afastaram dele, mas ele estava vendo lá na frente. Olha para cá, irmão, olha lá para frente. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer, olhando firmemente. Para quem? Para quem? Para Jesus, autor e consumador da força. Olha que coisa linda, eita! Consumador da vossa fé. Aí o texto continua dizendo assim: que pelo gozo que lhe estava proposto. Você sabe o que é isso, irmão? É que o propósito fez com que Jesus tivesse gozo na alma. Para onde eu vou com esse texto? Eu vou para o Getsemane. Quando ele disse na sua primeira oração: Pai, se possível, tira de mim, eu queimo este cálice. Mas pelo gozo que lhe estava o quê? Proposto. Está escrito aí em Hebreus capítulo 12, verso 2. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou. O que, pastor? O que? O que suportou? A cruz. O gozo do propósito fez Jesus cumprir pelo pé da letra e levar e suportar a cruz. E quando eu falo isso, eu vejo ele ao caminho do Gólgota, levando a cruz, e sobre ela e sobre ele os nossos pecados. Aí pelo gozo que lhe era proposto, suportou. Irmão, tem gente que por pequenas coisas abre mão do propósito. Às vezes um não pode, hoje não, vou sair, vou abandonar. Mas ele disse: eu suporto, Pai. É cruz, suporto. Pelo gozo que lhe foi proposto, suportou o quê? A cruz. Desprezando o que, pastor? A afronta. Ele ressuscitou. Flávio José, Tássio, Eusébio de Cesareia, fontes extra-bíblicas afirmam isso. Nós poderíamos falar aqui sobre fontes judaicas hostis. O Talmud menciona Jesus de forma negativa, mas reconhece sua execução, reconhece que seus seguidores afirmavam que ele está vivo. O túmulo vazio, o papel importante das mulheres verificar também testificam isso. Os
guardas romanos são peças importantíssimas. E o selo que estava naquele túmulo, em Mateus capítulo 27, nós vamos ler, mas o versículo 62 ao 66 fala sobre isso, a presença de guardas. Elimina a hipótese de roubo, mostra a preocupação das autoridades da época. As aparições de Cristo ressuscitado, o contato físico, conversas prolongadas, ensinos dele propriamente teológicos. Estamos correndo um pouco. O que me chama a atenção, irmão, é como tem gente que ainda não acredita nessa ressurreição. E é interessante que os discípulos, eles poderiam muito bem dizer: não, peraí, isso deve ser mentira. Eu não vou me expor, nem a minha família, a esse ridículo de ser chamado de mentiroso. É interessante que em vez deles correr e se esconder, pelo contrário, eles saíram testificando e afirmando: é verdade. Em vez de eles enfraquecerem-se, eles se fortaleceram, buscaram força na fraqueza. Os discípulos, em vez de correr, fugir, se esconder, eles se fortaleceram. Abra sua Bíblia, e estamos indo para o final. Marcos, obrigado, capítulo de número 16, versículo de número 20. E eles, quem trouxe Bíblia ainda, abra por favor. E eles, tendo partido, o que eles faziam, irmão? Pregaram por todas as. Aí tem uma vírgula. Cooperando o que, irmão? Com eles, quem? O Senhor. Era como quem diz assim: pode falar, eu vou confirmar o que sai da tua boca. Eu vou testificar o selo romano que foi colocado na pedra. Não foi capaz de testificar, de me segurar, mas eu vou testificar, eu vou selar a pregação que sair da tua boca. Deixa eu cooperar aqui com você. Enquanto tu prega que Jesus ressuscitou, ele coopera contigo lá em Jordão Alto, lá em Terra Nossa, lá em Tete, em Camileira. É você pregando e ele aprovando. Fala, meu filho, eu estou presente, eu vou fazer. Enquanto tu fala, ele cura. Enquanto tu fala, ele transforma. Enquanto tu prega, ele liberta famílias, restaura, ressuscita a morte. Esse projeto, pastor Ronaldo, tem incomodado o inferno, mas continua. Quem não quiser vir, que não venha, mas fique lá, na frente da batalha. Porque ele está confirmando a palavra. Com que? Com sinais que seguiam. Aí ele termina assim: assim seja. Enquanto tu prega, tem sinal. Enquanto tu fala que ele ressuscitou, ele testifica de si mesmo para o mundo que ele é o Cristo ressuscitado.
o salmo, eu estou tentando pular o máximo. Há um impacto sociocultural da ressurreição. Poderíamos citar aqui alguns: a mudança do sábado para o domingo, a adoração a Jesus como Deus, o surgimento do Novo Testamento. Irmão, isso é tão sério que nada nestes dias, e já tentaram até tirar aqueles, porque tudo que a gente vai falar é ou depois de Cristo ou antes de Cristo, mas já fizeram de tudo para tirar isso. Levantaram um conselho, fizeram projetos para tirar o AD e o AC. As beiradas e o AC. De maneira, irmãos, que nós estamos convictos. Em Romanos capítulo 1, verso 4, e eu posso trazer uma aplicação teológica e apologética acerca disso. Jesus é declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Anote esse texto, Romanos 1 e 4. Em Romanos 4 e 25, a ressurreição confirma a eficácia da cruz. Em 1 Coríntios 15 e 20, Cristo é a primícia da ressurreição futura. Isso significa, apologeticamente falando, a fé cristã é racional. A esperança cristã é objetiva. A mensagem cristã é verificável. Pode verificar. Tem um filme de quem gosta de pesquisar, de um jovem que era alguém que não acreditava em Deus, ateu. E ele, com a sua esposa, foram para uma festa. E na festa, a filhinha dele se engasgou. E fizeram todas as manobras possíveis e não conseguiam desengasgar a menina. Aí veio uma irmã. E é interessante que o filme traz a irmã, com todo respeito, com uma pele escura. Coloca a mão sobre a menina. E a menina que está desvalecendo coloca para fora o que estava engasgando e ela ressurge. A mãe foi convidada por esta mulher para ir à igreja e ela se converte. E cria-se uma grande dificuldade dentro do lar, porque a mãe agora é crente, parecia até. Eu disse, mãe de Timóteo, Eunice crente, o pai grego. Mas resumindo, e finalizo agora, resumindo, ele era um jornalista de grande recomendação nacional, e ele tinha facilidades para buscar pesquisas, historicamente falando. O que é que ele fez? Ele foi buscar todas as pesquisas possíveis, foi para Jerusalém, buscou em todos os meios. Ele queria provar para a esposa que era mentira, ele não ressuscitou. Mas enquanto a partida, ele descobriu que não tinha como provar que ele não ressuscitou. E em casa com a esposa ele disse: mulher, o que eu faço para aceitar esse Jesus que tu estás adorando? Eu
precisa ir para a igreja. Ele disse: não, dobra o joelho aqui, olha para cá. Ela manda a subir na raia. Deus está trazendo um renovo tão grande para o Jordão. Recife saberá que o Senhor está falando nesta terra, porque Ele está vivo. Famílias serão transformadas, vidas serão ressurgidas do pó. Deus está fazendo o renovo na terra. Não desista daquela pessoa, não desista da tua família. Se alguém está fora, te prepara. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer: eu ressuscitei, eu vou trazer de volta, eu vou libertar, vou desfazer do laço do passarinho, vou trabalhar na mente, vou tirar o embaraço. Recebe renovo na promessa que Ele fez. Levante a mão e receba a promessa. Ele vai fazer lá dentro do teu lar o que seja necessário para fazer as coisas voltarem para o lugar. Vai acontecer o que, pastor? Vai acontecer o que aconteceu na casa do carcereiro, de Atos capítulo 16, versículo 31. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Toma posse, abre a boca, porque está descendo renovo aqui hoje. Olha, a gente está sentindo aí a presença do Senhor neste lugar. Olha a glória de Deus descendo O cristianismo não pede uma fé cega. A base da nossa fé é que Ele o que, irmãos? Ele o que? Ele ressuscitou. Se alguém disser que é mentira, você vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Ele ressuscitou. Se quiserem te tirar da fé, como é que tu vai dizer? Se chegar os testemunhos de Jeová na tua casa, tu vai dizer o que para ele? Não vem não, eu tenho paz. Eu vou mandar um relatório com algumas respostas para Ivanildo. Com algumas perguntas assim: a ressurreição é apenas um mito criado pela igreja? E vai ter umas respostas curtas. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus? Jesus morreu de verdade? Ou foi apenas um desmaio? Jesus morreu de verdade? Os discípulos tiveram alucinações? O túmulo verdadeiramente está vazio? Eu não sei se tem alguém aqui não crente. Tem alguém de nós que não é evangélico? Tem alguém afastado do evangelho nesta noite? Todos são crentes em Cristo Jesus. Eu queria pedir para você ficar de pé. A gente vai cantar um hino juntos. Muito fácil. Diz assim o refrão: Ele ressuscitou e fez outra vez.
hino aqui? Conhece o hino? Tem alguém aqui, irmãos? Eu sei que o 10 conhece, não é possível. Não tem alguém que 10 que conhece esse hino? Canta esse hino?